Olá, paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Está entrando no ar o programa Escola Bíblica Dominical. Queremos desde já agradecer o carinho da sua audiência e convidá-lo a estar conosco ao longo desta programação. Lembrando que esse programa faz parte da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério em São José dos Pinhais, tem como presidente pastor Ival Teodoro da Silva. O nosso desejo com essa pré-aula da classe adultos é que você, professor, superintendente, você que ama estudar a Bíblia através das lições da Escola Bíblica Dominical, tenha um pouco mais de conteúdo para o seu estudo e também um pouco mais de crescimento espiritual. Aproveitando a oportunidade, a você que ainda não nos vimos por aqui, aproveito para desejar um feliz, abençoado, próspero, debaixo das bênçãos de Deus 2026. Que ele seja o melhor ano da sua vida. Nós estamos aí iniciando um trimestre, uma terceira aula hoje, esse primeiro trimestre de 2026, com a temática A Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. Estudamos a lição anterior, que está disponível no nosso canal no YouTube, Escola Bíblica Dominical SJP. Nós estudamos a lição de número 2, que tem por título O Deus Pai, mas também tem a lição de número 1, para você que ainda não teve oportunidade, o Ministério da Santíssima Trindade. Estão lá disponíveis essas lições, bem como os demais trimestres anteriores. Hoje, a lição de número 3, o Pai enviou o Filho. Para comentar a lição de hoje, nós temos a presença aqui do evangelista David. A paz do Senhor, David. Paz do Senhor, pastor Valcir, a paz do Senhor, pastor João Germano, paz do Senhor a todos os irmãos que estão nos assistindo nesse momento. O evangelista David, que teólogo, pregador, né? O arroba teu é arroba... David Bruver. David Bruver, você que quer contactar alguém para ministrar palestras, mensagens, entre em contato com o querido companheiro, né? Tem a chancela do nosso pastor presidente, a nossa, para estar aí fazendo a obra em nome de Jesus, é uma bênção. Ladeado também pelo pastor João Germano. Paz do Senhor, pastor João Germano. A paz do Senhor, evangelista irmão David, bom estarmos aqui. Vamos juntos aí para mais uma pré-aula da EBD. Muito bem, obrigado. Pastor João Germano é arroba... pr.germano. Da mesma forma, né? Você encontra ele nas redes sociais para eventos, né? Pode contactar os dois companheiros aí, são bem referendados e tem conteúdo para isso, né? Queridos irmãos, você que nos assiste, hoje então lição de número 3, o Pai enviou o Filho. E a lição maravilhosa, eu quero pedir ao pastor João Germano que leia o texto áureo para nós. O texto áureo da nossa terceira lição está em 1 João, capítulo 4, versículo 9, que diz: Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. A verdade prática nos diz assim: o envio do Filho revela o amor do Pai e a perfeita unidade da Trindade no plano da salvação, garantindo a redenção e a adoção dos crentes. Nós vamos agora aos objetivos da lição, evangelista David. Pois bem, os objetivos da lição é compreender que o envio do Filho é a maior prova do amor de Deus Pai. Segundo, reconhecer que a vinda de Cristo ocorreu na plenitude dos tempos, segundo o plano eterno de Deus. E terceiro, identificar a atuação da Trindade na execução e aplicação da salvação. Nós vamos agora à leitura bíblica em classe, que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 3, versículos 16 e 17, também na primeira epístola de João, capítulo 4, versículos 9 e versículo 10, e também na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículos 4, 5 e 6. Acompanhe a leitura. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor.
não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Após a leitura bíblica, nós vamos para o conteúdo, para os pontos dessa lição, os pontos principais, que são 3. Nós vamos olhar para ele o envio do Pai, ou melhor, o envio do Filho e o amor do Pai. O segundo ponto, o Filho e a plenitude dos tempos. E o terceiro ponto, a Trindade no plano de salvação. Lição de número 3, então, o Pai enviou o Filho. Tudo isso, a palavra principal é envio, porém, nós vamos pensar hoje como a Trindade, de forma harmoniosa, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, agiram nesse envio, né? Olhando para essa lição maravilhosa. Então fique ligado conosco, não perca nada dessa lição de hoje, que assim tem um conteúdo muito profundo. O envio do Filho unigênito de Deus está aí na introdução da nossa lição e revela em profundidade a suprema expressão do amor de Deus, a plenitude do tempo para a redenção e a obra perfeita da Trindade na salvação. O envio do Filho e o amor do Pai é o primeiro ponto. E agora, tratando dos subpontos, que eu já começo com o evangelista David, o amor incondicional do Pai, né? A forma com que Deus nos amou, porque, segundo está até na própria lição, o Vini vai escrever na página 395, que é esse amor de um ser perfeito para conosco, que somos ou éramos completamente indignos. Então, David, o amor incondicional do Pai. Muito bem. É interessante que o verbo grego para este amor é agapau, né? O texto de João 3,16, que é o texto áureo de toda a Bíblia Sagrada, que é: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus já demonstra aqui um amor sacrificial. Existe uma palavra que os apologistas gostam muito, que é o amor. O amor, ele é mais do que um sentimento. O amor, ele é uma decisão. Alguns afirmam que amor é uma decisão. Observe que no texto de João 3,16, Deus, ele decidiu. A Bíblia diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então Deus, amando esse mundo, ele toma uma decisão. Qual é a decisão dele? De entregar o seu Filho, né? De se entregar por amor de toda essa humanidade que estava caída, corrompida com o pecado. E a ideia desse amor, de fato, é um amor sacrificial. E o grego não conhecia muito bem essa questão de amor sacrificial, né? Se você ama, então você não pode sacrificar, porque que amor é isso, né? Mas o hebreu, ele tinha já essa ideia, né? Inclusive poucos, embora existiam algumas escolas, podemos dizer, teológicas da época, né? O próprio livro de Isaías, nós vamos perceber que poucos viam Jesus como um Messias sofredor. Então esse amor sacrificial, poucas pessoas conseguiam entender. Alguns tentam justificar esse texto e esse versículo de João 3,16 sobre esse amor de Deus de tal maneira, por isso que João escreve de tal maneira, porque eles não iam compreender esse amor sacrificial, pastor Valcir. É um amor que você se doa, você se desprende daquilo que é de maior valor, no caso Cristo, né? Imagina essa situação dele ser enviado, de Deus enviar o Filho. Nós vamos trabalhar com isso mais para frente. Em João 3,17 fala também, porque Deus enviou, né, o seu Filho ao mundo, como disse o pastor citando no dicionário Vini, né? Mas tem um texto aqui na Epístola de João, capítulo 4, versículo 8, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é caridade, Deus é amor. Então esse amor que nós sentimos, embora foi muito bem explicado, você que não assistiu a aula que foi gravada aqui na sede, o pastor João Germano comentou sobre essa situação, né? Então assista, eu aconselho você a assistir a primeira aula da Escola Bíblica Dominical, que foi gravada, né? A aula realmente online aqui, né? Ela está disponível na TV Mão Amiga. Está disponível na Mão Amiga, então vale a pena você assistir, que é um tema de muita importância. Não vou me alongar aqui nesse texto, mas assista a aula do pastor, que foi benção. Com base nisso, só fazer um rápido aqui comentário.
de pelo menos, não no Evangelho, mas na Epístola de João, pastor, 5 razões, pelo menos, que Jesus veio ao mundo. E nós vemos aqui em João, 1 João 3:8, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Jesus veio exatamente para quebrar o poder de Satanás e libertar os cativos do pecado e da morte espiritual. João 3:16-17, porque Deus amou o mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Para buscar e salvar os perdidos, também nós vemos isso em Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Então Jesus, ele tem alguns critérios dele ter vindo aqui ao mundo, que nós temos que aprender isso no decorrer dos textos, no decorrer dos versículos. Nós vamos citar aqui 1 João 4:10, e diz assim: ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E que amor é esse, né, irmãos? Nós temos um Deus eterno, um Deus que transcende tudo isso, um Deus que está fora. Eu acho muito importante depois deixar até o pastor Germano comentar sobre isso, da questão dele ser gerado. Jesus Cristo, ele está no alto e sublime trono, ele despiu da sua glória e veio para me salvar, para salvar você e toda essa humanidade. Então faz-se necessário nós pregarmos e falarmos desse amor de Deus. Que amor é esse? Que é tão incondicional, mesmo um homem sendo corrupto, corrompido, esse amor de Deus nos alcança. É muito interessante quando você iniciou falando do amor, esse amor incondicional, é um amor sem reserva, né? É um amor que não exige nada em troca, se a gente for pensar assim. O sistema hoje, algumas pessoas entendem errado esse amor, eles tentam compreender o amor de uma ótica de um amor que passa a mão por cima. Eu até, em debates a gente já falou, né? Tem que entender o que é o amor de Deus, o que é o amor na Bíblia, o que a Bíblia fala quando ela relaciona amor, né? Mas esse amor maravilhoso, incondicional, nós encontramos ele em Deus. A iniciativa soberana de Deus, que é o segundo subponto, eu vou com o pastor João Germano. Olha que interessante, um Deus que nos ama incondicionalmente, mas também, pastor João Germano, ele toma a iniciativa de nos salvar, de nos resgatar, assim, enviando o seu filho, né? Então deixe o comentário desse segundo subponto com o senhor, pastor. Pois bem, pastor Evalcir, evangelista irmão David e querido telespectador que está nos acompanhando nesta pré-aula de escola dominical, é importante que se enfatize esta questão com muito cuidado. Precisamos fazer isso, mas é necessário nós entendermos que na sua soberania, na sua onisciência, e eu creio que esse termo é capitular aqui a este conteúdo e pelo menos a este subtópico, nós entendermos que Deus, na eternidade, um plano que Deus estabeleceu na eternidade. Às vezes alguém imagina, e possa até imaginar, e me permita a liberdade, pode até parecer cômico isso, alguém possa talvez imaginar que Deus tenha sido pego de surpresa com a queda do ser humano. E aí, então, elaborado um plano, ou então, de abrupto, ter criado um plano. Não. Por quê? Porque o plano da redenção, ele não nasce da tragédia do pecado, mas ele nasce no amor divino, que assim como Deus é eterno. Nós temos que olhar para esta questão pensando nos atributos absolutos de Deus. Então, quando olhamos para estes atributos absolutos de Deus, nós vamos entender que este plano existiu desde toda a eternidade. E nosso próprio conteúdo da lição, ele deixa claro que desde a eternidade, antes da queda do Éden, antes da criação, antes de tudo, Deus traçou o plano da redenção. Agostinho de Hipona, ele vai dizer que Deus nos amou não porque éramos bons, mas para que fôssemos feitos bons por Ele.
Então, Cristo faz a vinda do Filho de Deus, o envio do Filho de Deus, que como já com muita propriedade o evangelista irmão David colocou, que é este amor de Deus expresso em forma humana, através da pessoa de Cristo, ele faz parte deste plano eterno. É Deus que toma esta posição. Então, antes da fundação do mundo, a cruz do Calvário, né, ou o plano redentivo de Deus, não é um plano B. O plano redentivo, ele não é, vamos dizer, um recurso para resolver um problema. Não. Desde toda a eternidade, antes da fundação do mundo, Deus já havia tomado em seu plano, a Trindade em seu plano, tomado esta decisão, que chegaria o momento no qual o Filho de Deus seria enviado a este mundo para alcançar os pecadores, e assim alcançá-los através do amor expresso em Cristo na cruz do Calvário. Há um texto que pode ser citado dentro de tantos que estão citados aqui em nossa lição, e eu faria questão de colocá-lo aqui, que é o conhecido Romanos 5:8, que vai dizer que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, antes de qualquer iniciativa humana, antes de qualquer desejo, vontade humana, Deus já havia, no seu plano eterno, estabelecido a salvação do homem através do envio do seu Filho amado. E é isso que a gente precisa entender. E Spurgeon dizia que a graça é Deus fazendo por nós aquilo que jamais poderíamos fazer por nós mesmos. A nossa lição coloca: a iniciativa da salvação não parte do ser humano, mas de Deus. E eu sei que às vezes alguém pode dizer, mas espera lá, isso aí está... Não, está no nosso conteúdo, na nossa lição, não parte do ser humano. Se eu pudesse colocar em palavras bem simples aqui para nós e para o nosso querido telespectador, a nós que está nos assistindo, e para você, professor, Deus age, enquanto que o homem reage. E é responsabilidade humana reagir a esta ação já pré-estabelecida na eternidade por Deus. Esse ponto termina, pastor Evalcir, evangelista irmão David, na nossa própria lição, no conteúdo, dizendo: em sua soberania, misericórdia e compaixão, Deus decidiu agir em favor da humanidade. A iniciativa da redenção, o propósito do envio do Filho de Deus nasce na eternidade. Assim como Deus é eterno, o plano da redenção também é eterno. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós vamos ver ao longo desse conteúdo, desta lição de hoje, o Pai, o Filho e o Espírito Santo laboram integralmente na obra da redenção e da salvação. Não há uma parte só de um ou de outro. E, inclusive, foi contra isso que muitas vezes se levantou questionamentos acerca de uma má compreensão, se posso assim dizer, e com muito cuidado, na ideia dispensacionalista do desenvolvimento do conteúdo bíblico. Quando alguém, não interpretando corretamente a ação de Deus em determinados momentos da história, disse que não. No Antigo Testamento havia apenas a ação de Deus. No Novo Testamento, a ação de Cristo. E na era da igreja, a ação do Espírito Santo. Não. Em todo o tempo, e isso a gente viu na lição de número 1, na lição de número 2 fala sobre isso, sobre o Deus Pai, também a gente viu integralmente, tanto no passado,
na eternidade, desde sempre, por toda a eternidade, age o Pai, o Filho e o Espírito Santo de forma integral. Glória a Deus. Pastor João, o senhor cita Romanos 5,8, eu até abri novamente aqui, porque eu gosto demais desse texto. Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido, quando nós morrido por nós, quando nós éramos ainda pecadores. Olha que interessante. O livro de apoio, ele traz aqui no primeiro subponto, ele diz que Deus é amor não apenas em ações, mas pela sua própria natureza, né? Então não é a ação de Deus, né? Porque às vezes a pessoa pode fazer um gesto de amor. Agora, Deus em sua natureza, ele é amor. É por isso que ele tem esse amor incondicional e ele tem essa iniciativa, né? Eu fiquei, assim, maravilhado com o comentário de ambos aqui, dessa abertura, porque é importante você, professor, que vai levar a aula aos seus alunos, ou você que nos assiste, que gosta de nos acompanhar, entender esse amor incondicional e essa iniciativa do Criador. Nós estamos falando de um envio, Deus envia o seu Filho, nós estamos falando de um plano perfeito que o próprio livro de apoio ele traz aqui da seguinte forma: a perfeita cooperação da Santíssima Trindade na história da salvação, ela é projetada de forma harmoniosa desde antes da criação do mundo e de tudo o que nele existe. Olha que colocação maravilhosa no livro de apoio que nós temos da IBD. Antes, a forma da Trindade agir, ela agiu, né? E aí eu estou com vocês dois com liberdade aqui para vocês comentarem, né? Ela age harmônica desde antes da fundação do mundo, desde antes que tudo existisse, a Trindade está palmilhando, caminhando junto, né? Exatamente. Há uma frase que o senhor me permite citar, sim. Do Roberto Cirilli, ele vai dizer o seguinte: a iniciativa da redenção pertence a Deus, enquanto a fé humana é a resposta capacitada pela graça. Então, Deus, aí vai ser o último ponto da lição de hoje, através do Espírito Santo, ilumina a nossa mente para nós compreendermos, para acessarmos a salvação, este envio da expressão plena do amor de Deus, que é o envio do Filho. Glória a Jesus. Terceiro subponto, eu vou contigo agora, evangelista David, porque vai falar do envio do Filho e a Trindade. E agora nós vamos entender qual é essa relação, né? Que há o envio, mas há uma relação harmoniosa da Trindade. Até no plano de aula tem uma pergunta muito interessante que eu até tomei nota aqui. Qual foi? Porque vai falar nesse subponto de um presente gracioso de Deus. E a pergunta e é importante fazer ela aos alunos, né? E a você também. Qual foi o maior presente que você, que eu, que nós já recebemos, né? Então, olha só que interessante, né? A gente pensar nesse presente gracioso. Então, David, eu gostaria que você falasse dessa dinâmica, desse envio do Filho e a Trindade. Pois bem, Deus ele enviou o seu Filho, como já fizemos aqui, por causa do seu amor, né? Por causa da sua decisão. Ele decidiu nos amar. Não fizemos nada para merecer isso, mas é Jesus que fez por nós. E eu comentei no começo sobre 5 razões porque Jesus veio ao mundo. Inclusive queria mencioná-la para a gente falar sobre essa questão do envio do Filho e da Trindade. Eu separei aqui para os irmãos, somente na Epístola de João, na primeira Epístola de João, 5 razões porque Jesus veio ao mundo. A primeira está em 1 João 3 e 5. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado. A segunda razão que Jesus veio ao mundo é o versículo 3, capítulo 3, versículo 8, parte B. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Terceira razão, Jesus veio para nos dar vida eterna. 1 João, capítulo 5, versículo 11 ao 12, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Quarta razão, porque Jesus veio ao mundo, está também em 1 João, capítulo 4, versículo 10. Nisto consiste o amor.
não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E para encerrar, a quinta razão, Jesus veio para ser o Salvador do mundo, conforme diz em 1 João capítulo 4 e versículo 14, e nós temos visto e testificamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Só na epístola de João, na primeira epístola, nós vemos aqui 5 razões porque Jesus veio ao mundo. E o envio de Jesus Cristo foi proferido já pelos profetas. Isaías vai dizer que um filho nos deu, um menino nos nasceu, né? Jesus vai nascer, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade. Eu sou apaixonado por esse termo, porque a palavra Pai da Eternidade, pastor Evalcir e pastor João Germano, a ideia do texto é que Deus pega uma criancinha no colo, que a eternidade seja essa criancinha, ele balança para lá e para cá. Você imagina só o tamanho do poder de Deus, dizendo que a eternidade, glória a Deus por isso, né? Não tem um começo, não tem um fim, para Deus é um bebezinho de colo. Imagina isso, irmão, que profundidade, né? E esse Jesus foi concebido no ventre de Maria, a Bíblia diz em Mateus capítulo 1, versículo 23, se não me falha a memória, e a Virgem conceberá e dará à luz um filho, chamá-lo de Emanuel, que traduzindo é Deus conosco. O subtópico 3 dessa lição está falando do envio do Filho e da Trindade. Em João 1:1, agora o Evangelho de João, eu vejo que às vezes a igreja tem uma dificuldade, né? Quando fala, irmãos, olha a Bíblia em João, daí você tem que falar se é Evangelho, se é Epístola, senão os irmãos ficam meio perdidos. Né? Então agora é Evangelho de João, capítulo 1, e versículo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Então Jesus Cristo, esse próprio texto está dizendo que ele era o Verbo, que ele estava com Deus e que o Verbo era Deus. No caso, o Verbo aqui, a palavra no original do Verbo significa palavra. Então, Jesus é a palavra, o Verbo, a voz ativa, como já foi dito aqui pelo pastor Evalcir e pelo pastor João Germano, que a Trindade sempre estava operando em conjunto desde o começo, desde o Bereshit, nós vamos perceber, quando Deus vai dizer, façamos o homem. Quando Deus vai criar usando o Bará, o Ex Nihilo, que do nada Deus começa a criar, nós vamos perceber que Deus, ele cria do nada, mas vemos e lemos o texto, você vai conseguir enxergar ali a Trindade trabalhando em conjunto, pastor. Então aqui também nós vemos no Evangelho de João sendo categórico, dizendo, gente, eu vou dizer para vocês, eu vou pregar para vocês agora sobre o Verbo, sobre o Deus. Embora faltaria tempo para nós caminharmos só nesse texto de João, embora o Evangelho de João é um livro tão simples, eu acho que uma criança de 8 anos consegue ler, mas um teólogo aí, igual os pastores aqui que estuda tempo, fica encantado com esse Evangelho, tamanho a sua profundidade. Então, o texto mostra que Jesus é o próprio Deus, ele era o Verbo encarnado. João 10:30, Evangelho de João 10:30 diz assim, eu e o Pai somos um. E 14, versículo 26, Evangelho de João 14:26, vai dizer assim, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Olha só Jesus e o Espírito Santo e Deus, Jesus mostrando isso aqui. Tem um texto, se não me falha a memória, por favor, se o pastor me ajuda, que é Jeremias 23:29. O texto diz mais ou menos assim, não é a minha palavra como o martelo que esmiuça a penha? Não é a minha palavra, o que é a palavra? Logos, Jesus, não é a minha palavra como o martelo que esmiuça a penha, a rocha? Não é a minha palavra como o martelo que esmiuça a penha? Então logo Jesus está dizendo que a palavra de Deus é como o fogo, que é um símbolo do Espírito Santo. Trazendo para uma linguagem tipológica. Então não é a minha palavra como o martelo que esmiuça a penha. Jesus e o Espírito Santo e Deus, eles são a mesma essência. E nós vamos com certeza trabalhar nessa lição falando a respeito de tudo isso. Então esse aqui é o texto ao qual nós estamos comentando para que os irmãos entendam que Deus enviou o Filho e também o Espírito. Lá na frente nós vamos perceber que o Espírito Santo é enviado em Atos capítulo 2 e versículo 2, embora nós vemos no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, por exemplo, o homem sendo cheio do Espírito Santo para receber sabedoria e inteligência para trabalhar com todo tipo de artifício. Glória a Deus. A gente vai captando então essa harmonia, né? Dentro desse comentário maravilhoso que você faz, evangelista David. Essa harmonia que é da Trindade, né? Em vontade e em propósito, né, pastor João Germano? Exatamente. É o que destaca a própria
própria lição, né? Uma única vontade e um único propósito, uma expressão do amor do Deus Trino. Até dentro disso que está sendo colocado, inclusive segundo algumas correntes, a expressão Bereshit, lá do Gênesis 1:1, ela não é uma definição de tempo. Ela não é uma locação no tempo. Segundo, inclusive, a palavra Bereshit, ela é simbolizada por a cabeça de um boi. Então, é cabeça, mente, ideia, princípio. Traz a ideia de toda a eternidade. Quando diz, no princípio criou Deus, então já ali aparece, não precisaria nem do contexto da expressão Elohim, não precisaria nem do Elohim. O Bereshit, que aparece ali, já significa que lá na eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo juntos tiveram a ideia plena de tudo, do início ao fim, do começo ao término de tudo. Então é uma ideia, como o senhor acabou de colocar, evangelista Simão David, essa ideia do amor de Deus é uma única vontade, um único propósito, a expressão do Deus Trino desde sempre, pensando a redenção. É interessante que o senhor já abre o precedente para o segundo ponto, né? Mas nós estamos aí com a pré-aula da lição de número 3 do nosso primeiro trimestre de 2026, né? Onde a gente estuda a temática central Santíssima Trindade. Pensamos no primeiro ponto sobre o envio do Filho e o amor do Pai, né? Agora nós vamos para o Filho e a plenitude dos tempos. Eu volto contigo, pastor Jorge Germano, porque o primeiro subponto vai falar da preparação histórica e religiosa, né? Então houve um processo nessa cabeça, no Bereshit, né? O senhor traz, aliás, o Pai da Eternidade, eu gostei muito, viu? Exatamente. Eu gostei muito do Pai da Eternidade. Que fecha com isso, que é de onde pode se tirar esse princípio. Então, lá na eternidade. Eu guardei eles aqui para juntar, né? Pastor João Germano, nada de improviso aqui, né? Quer dizer, houve uma preparação tanto histórica como religiosa para o Filho aqui, o envio, né? Eu falo português e não falo inglês, mas os americanos costumam usar uma expressão God is in control. Deus está no controle. E sempre no controle. Inclusive, a tônica textual deste ponto e deste subponto nosso aqui é o Gálatas 4:4. Vindo a plenitude, a hora certa, o momento exato, nem antes, nem depois, nem atrasado. A gente lembra que nos ditados populares, né, nas expressões comuns, né, do populacho, alguém às vezes dizia, né, Deus tarda, mas não falha. Não, Deus não tarda. Ele está sempre na hora e no tempo certo. E eu queria até mencionar aqui algumas questões relacionadas a esta preparação histórica e religiosa, porque a plenitude dos tempos, ela vai revelar que Deus não age por acaso. Deus não opera por impulso. Deus não age por instigação. Deus não é provocado a agir. Ele sempre esteve, está e estará no controle de tudo. Inclusive, Yod-He, Vav-He, que é o tetragrama, se for olhar ele detidamente, você vai perceber que é como se ele dissesse: eu sou o que eu quiser ser, quando quiser manifestar-me. Eu estou sempre no controle. E aí a gente olhando para isso, nós vamos ver exatamente isso, que Deus não age por acaso. Deus age no tempo certo. Eu até destaquei algumas colocações e frases aqui. Armínio diz o seguinte: Deus governa a história de tal maneira que sua graça seja oferecida a todos no tempo oportuno. O nosso grande mestre, Ezequias Soares, que inclusive aqui
posso até fazer a indicação, não sei se posso, por favor, deste livro, não sei se a tela vai espelhar, mas é Teologia Sistemática em Diálogos, do pastor Ezequias Soares, um livro de grande valia que você pode usar, e ele vai dizer: a plenitude dos tempos revela um Deus que governa a história com sabedoria e propósito redentor. Ele está no controle de tudo. Por isso que ele determina o tempo e o momento exato da intervenção na história. E não foi uma mera intervenção. É uma intervenção que divide a história. Que divide. Grandes impérios antes precisam ter o AC. Grandes impérios posteriores precisam do ou AD, Anno Domini, ou depois DC. de Cristo, o DC depois de Cristo. Por quê? Porque é uma intervenção, e eu vou usar um termo aqui que parece simplório, mas é cirúrgica. É na hora certa, exato. Então, o plano redentor acontece na hora certa. Pastor Antônio Gilberto, nosso grande mestre, já de saudosa memória, ele dizia: nada na história da salvação foi acidental. Deus preparou povos, línguas e caminhos para a propagação do evangelho. A lição até ela cita aqui as 3 questões principais. Primeiro, o Império Romano, a instituição da famosa Pax Romana, né, que você vai encontrar nos livros históricos de Tito Livio. Ele vai falar sobre essa Pax que trouxe uma possibilidade de se transitar pelas grandes vias romanas com uma certa segurança. Essa segurança provida pela sede do Império. E é neste momento que ele vem. Depois entra a questão da cultura grega. E não somente a cultura grega, e principalmente a língua grega, que é falada em todo o império, que propaga e que torna possível a propalação de todo o conteúdo do Novo Testamento, tanto dos evangelhos quanto das cartas de Paulo e outros textos do Novo Testamento. Então, você tem um Império Romano construindo as suas estradas, né? Havia a Ignátia, havia a Ápia e tantas outras que cortavam o império de ponta a ponta, facilitando o trânsito para levar-se o evangelho nas missões que a igreja primitiva fez e levar o evangelho. E aí depois você vai ver, então, essa cultura grega, uma língua, um consenso de pensamento, claro que muito combatido posteriormente nos detalhes pelo evangelho ou pelas cartas de Paulo. E também a questão da religião, que é o berço do nascedouro do cristianismo, que é a religião judaica. Tudo isso prepara o cenário. E quando você avalia, claro que nós estamos aqui falando de forma sintetizada, a título de rascunho praticamente, o que estamos dizendo aqui, mas se você olha, você percebe que é o momento certo, exato, até porque Deus não erra. E ele envia o seu filho, entra na história, intervém na história no momento exato. Eu gostei muito da frase que está no finalzinho deste subponto aqui: Deus preparou o cenário para a chegada do Salvador. Estava tudo organizado, estava tudo na hora certa para acontecer. Roger Walson, que é um dos grandes defensores da teologia arminiana, que nós defendemos também, nós assembleianos defendemos, ele vai dizer: Deus trabalha dentro da história para criar condições nas quais a sua graça possa ser conhecida e recebida.
Então, essas são questões importantes que demonstram. Não foi antes, não foi depois, no momento exato. Por isso que o termo que aparece aqui, os senhores podem até auxiliarem aí com os originais, é plenitude dos tempos, na hora exata, no momento exato, nem antes nem depois. Como você bem citou, pastor João Germano, Deus preparou o cenário. E aí a frase inglesa, Deus no controle, né? God's control. Interessante, porque nós pensamos então nesse Deus que está no controle de tudo e de todas as coisas, mas o seu filho, a preparação então histórica e religiosa, agora eu vou contigo, evangelista David, porque o segundo subponto vai falar de um filho nascido sob a lei. Eu separei aqui, que está até de sugestão de leitura, Mateus 5,17, quando Jesus vai dizer no Sermão do Monte: não pensem que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, mas para cumprir. Eu tomei nota aqui, eram 613 leis, né? Entre mandamentos, estatutos, preceitos, juízos e testemunhos. Humanamente falando, ninguém conseguiria cumprir. Porém, o filho que nasce sobre a lei, ele vem e cumpre. David, eu deixo contigo o comentário desse ponto. Muito bem. Então, Cristo ele veio para cumprir a lei, conforme já citado em Mateus, satisfazer a justiça de Deus, inaugurar a nova aliança e conceder adoção e liberdade. Nós vamos falar no próximo tópico. Mas olha que interessante. O texto, conforme, inclusive, parece que está tudo embasado nesse texto, nessa lição, né, que é Gálatas capítulo 4, versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, olha que interessante. Já foi citado aqui Mateus 1, 23, que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo de Emanuel, que traduzindo é Deus conosco. A sombra do Espírito Santo, quando envolve Maria, ela achou-se grávida, ou seja, Jesus ele nasceu de uma operação sobrenatural, né? Pelo próprio Espírito Santo. Ali nós vemos o Espírito Santo fazendo esse papel paternal ali, né? Em Mateus nós vamos perceber isso. No sentido literal, quando nós falamos que Jesus ele é nascido sob a lei, quando Paulo vai falar sobre isso, é estar debaixo, né, da lei de Moisés, das exigências cerimoniais, morais e civis, as obrigações da aliança antiga. E olha que interessante, o próprio Deus que criou essa lei para a humanidade, ele vem agora em Filipenses capítulo 2, versículo 6, se não me falha a memória, Filipenses vai dizer assim que ele, sendo Deus, né, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então ele se esvaziou e veio como uma criança, como um bebezinho, nasceu no ventre de uma mulher para estar sujeito à própria lei que ele criou para o homem. Então, ele estava debaixo da lei de Moisés, conforme o pastor Valcir disse, existia os 10 mandamentos, mas também os fariseus, eles guardavam aí ou tentavam pelo menos guardar, né, pastor Williams, assim, tentava guardar 613 leis que praticamente para um ser humano comum é impossível, né? Existem algumas informações de alguns rabinos que quase completou todas, né? Mas nós temos um que de fato cumpriu todas as leis, que foi Cristo. Então ele não veio como um estrangeiro legal, mas como um verdadeiro judeu dentro da lei. Ele entrou nela voluntariamente, ele se voluntariou, né? Ele veio, se fez carne e para nos resgatar. Eu coloquei aqui um segundo tópico, Cristo se submeteu à lei que ele mesmo deu, e a lei foi dada então por Deus onde? No Monte Sinai. O Filho, conforme já dizemos aqui, pastor, ele é o próprio Deus, em João 1:1. Logo, Cristo se submeteu à lei que ele mesmo havia instituído. Então isso revela que ele fez algo voluntário, que é a sua humilhação, ele se humilhou em Filipenses 2:6, uma obediência perfeita à própria lei criada, a identificação total com o homem. Ele não veio para abolir a lei, conforme foi dito pelo pastor Valcir, mas pela força, mas cumpri-la pela obediência. Jesus ele cumpriu a lei perfeitamente. A lei exige obediência completa e sem falhas, sem exceções, não tem exceções. Logo, Jesus Cristo ele teve alguns momentos na Bíblia, nós podemos falar, aquela mulher, por exemplo, que foi pega em pleno ato de adultério, a lei dizia para apedrejá-la.
Ali Jesus demonstra o amor dele, já mostrando a força da graça. Não houve pecado nele, conforme diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22. Em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus 4,15. Nenhum homem conseguiu cumprir a lei. Isso é bem fácil a gente enfatizar que sem medo de errar, ninguém conseguiu cumprir a lei. Sempre tropeçou em alguma coisa. Sempre errou em algo, mas Cristo cumpriu toda essa lei em nosso lugar. Então isso é chamado de obediência ativa de Cristo. Ele estava na terra quando se exerceu o seu ministério e ele viveu debaixo dessa lei, cumprindo essa lei e mostrando que era possível cumprir essa lei. Claro, Jesus, ele tinha, nós falamos uma das lições aí, essa união hipostática dele, sendo 100% homem e 100% Deus, embora alguns vão discordar disso, né? Mas isso já foi tratado em alguns concílios, então não vamos perder tempo para debater isso, né? Mas nascido sob a lei, então, para redimir os que estavam sob a lei. Paulo não... a gente vai ver no verso 4, ele vai dizer assim, ó, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos, conforme diz Gálatas, capítulo 4, versículo 5. Aqui está o coração do evangelho. Cristo, observe isso, ele entrou onde nós estávamos, viveu como nós não conseguimos e morreu como substituto para nos tirar da condenação da lei. Porque a lei condena, Cristo obedece, a condenação cai sobre ele, não sobre nós. E aqui, pastor Germano, acho que é interessante, quando o senhor falou na primeira lição sobre a questão de ser gerado, acho que é interessante então para o senhor comentar um pouco sobre isso. Cristo, ele entrou onde nós estávamos dentro desse tempo, dentro desse cronos, né? Dentro desse relógio que nós temos de 24 horas, quando nós vamos falar, por exemplo, que Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º descansou, nós estamos falando já de um tempo. Então, esse Deus que estava fora do tempo, que era atemporal, ele resolveu se sujeitar, que já é para um Deus, eu creio que isso aí é uma humilhação tamanha, você sair de algo que está fora do tempo. Ele estava fora do tempo e dentro do tempo ao mesmo tempo, né? Ele é onipresente, onisciente, ele está em todo lugar ao mesmo tempo, mas ele resolveu abrir mão de tudo isso para vir na terra, vir como homem, nascer no ventre de uma mulher, para estar debaixo da lei, para cumprir a lei e nos dar essa graça salvadora. Em Gálatas, para fechar, capítulo 3, versículo 13, diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. A lei diz: a alma que pecar essa morrerá, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas na lei. Cristo cumpriu toda a lei, mas assumiu a penalidade da nossa quebra, isso é, substituição penal, doutrina central da história bíblica. Então existe essa ideia de fato, o que Cristo fez por nós foi justamente nos trazer para mais próximo de Deus, para nos reconciliar com Deus. E não tem como eu falar que ele veio, cumpriu a lei e deixou as coisas mais fáceis para nós, né? Porque nós vemos que na graça isso tornou-se um pouco mais difícil. Haja vista para um judeu, você tem que ser pego cometendo pecado. Para um cristão, se você pecar na mente, você já está enroscado. E Paulo vai dizer em Romanos que no fim dos tempos, Deus vai julgar o segredo dos homens. Deus, ele trabalha na causa raiz, né? Ele não na solução do problema lá na frente. Muito interessante pensar, então ele nasce sob a lei, cumpre a lei, né, a condição então desse sacrifício perfeito em nosso favor. E agora vamos pensar, o evangelista David já deu 2 sinalizadas aí sobre a condição de Jesus como filho, né, que eu estou percebendo. Pastor João, o terceiro subponto desse ponto vai falar da adoção de filhos. O texto de Gálatas 4, do 1 ao 7, vai falar da nossa filiação em Cristo. Paulo vai fazer essa tratativa. Claro que nós sabemos os vários tipos de filhos, eu tenho até anotado aqui, que trouxe de um livro, de uma anotação que eu tinha em casa, uma citação, e vários tipos de filho, mas essa adoção de filhos, através, né, todo esse contexto, desse plano, desse controle, desse sacrifício. Eu deixo com o senhor para comentar sobre essa adoção, também sobre os tipos de filho, caso o senhor queira comentar, depois a gente pode até ler, sobre os tipos de filhos que estão aí, que às vezes as pessoas se confundem, quem é por eleição, quem é por adoção, quem são os escolhidos, quem é por geração, quem é por adoção, que é o nosso caso, né? Até antes do senhor entrar, eu entrei no processo de adoção com a minha esposa, uma vez, para adotarmos, e pensa num processo burocrático. Bastante. Desanimamos no caminho, porque realmente é muito complexo, né? E
O livro de apoio ele traz aqui, enfatizamos que a adoção civil era um ato voluntário que abrangia os privilégios da herança e obediência do pai adotivo. Por exemplo, quando a criança era adotada, o pai natural perdia, o pai biológico, né, vamos usar aqui, perdia a autoridade sobre a criança adotada, enquanto o pai adotivo adquiria controle total sobre o seu novo filho. Penso eu, na minha velha natureza, eu tinha alguém que eu servia que me conduzia. Agora, na nova natureza em Cristo, um pensamento muito raso, até discipulado, né? Na nova natureza, eu sou adotado como filho. E agora eu tenho um pai realmente verdadeiro. Pastor João, caminhamos por aí essa adoção de filhos. Já vamos chegar ali, pastor. Eu só fazendo menção e continuando com o texto que o pastor David, o evangelista irmão David, tinha para nós aqui, que é o do Filipenses 2, que é da encarnação e exaltação de Cristo, ou do Verbo. E aí ele vai dizer, no verso 6, o senhor citou, que ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas o verso 7 diz assim: mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, sendo semelhante, parecido, né? Assumindo esta forma. E aí diz no verso 8, que é o importante que eu quero citar aqui: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. É o que nos leva aqui a esta situação de ele assumir a nossa posição. E aí o que eu falei na escola dominical, e não trouxe esse conteúdo aqui, mas nós falamos sobre ele entrar na história dos humanos. A questão da geração não é que ele foi, como alguns creem, que ele foi criado. Não. Tu és meu filho, que é o 10:2 de Salmos, né? Tu és meu filho, hoje te gerei. Essa geração é a entrada no mundo dos humanos, que, como muito bem colocado pelo evangelista irmão David, para um Deus, e é exatamente o que está aqui, ele tem que abdicar. Não é que ele deixou de ser, e o senhor citou, não é que, e aí tem que ter um cuidado aqui, porque às vezes alguns entendem, e aí se usa até a questão da kenosis, né? Que ele esvaziou-se a si mesmo, e aí que ele perdeu. Não. Jesus, o Filho de Deus, enviado ao mundo para morrer em nosso lugar, para nos adotar então como filhos, que é o conteúdo que vamos falar aqui, ele, na verdade, ele assume esta posição, mas ele não deixa de ser Deus e não deixa de ser homem. Em todo o momento, ele está como Deus e como homem. E isso é muito claro, muito nítido quando nós lemos os evangelhos. E aí alguns vão dizer, não, mas ali agia só pela ação do Espírito Santo. Jesus, em todos os momentos, ele não abdicou de sua divindade. Não existe um momento que ele abdica da sua divindade e nenhum momento que ele abdica da sua humanidade. União hipostática 100% Deus, 100% homem. Mas falando aqui sobre adoção, que o pastor, depois, se o senhor quiser mencionar esses apontamentos que o senhor tem sobre os tipos de adoção, alguma coisa o senhor já mencionou, mas a nossa lição coloca exatamente sobre isso. A obra do Filho não apenas trouxe perdão, mas também nos concedeu a posição de filhos adotivos. O escritor aos Hebreus, ele vai falar sobre isso, ele vai dizer que agora nós temos entrada, acesso, privilégio, oportunidade, caminho pronto. Estou usando várias palavras paralelas ou frases paralelas para dizer a mesma coisa. Nós agora
temos esta oportunidade de estarmos diante de Deus. E aí, nós agora somos filhos, não apenas por natureza, criados por Deus. Somos filhos adotados no sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Inclusive, a nossa lição vai colocar isso para nós, falando exatamente isso, que o Espírito de adoção, ele vai levar-nos a uma posição, e aí é uma posição semelhante à que Cristo usava nas suas próprias orações. E aí está citando aqui o Gálatas 4:6, através da qual nós clamamos Abba Pai, usando a expressão aramaica aqui para Abba, papai ou paizinho, dizendo desta proximidade, dizendo desta familiaridade, deste acesso que agora nós temos, não como meras criaturas de Deus, mas sim como filhos adotados por Ele. E eu queria até mencionar aqui que Deus não apenas perdoa o pecador no sacrifício de Cristo, Ele acolhe como um pai recebe ao filho. Armínio diz: a graça de Deus não apenas perdoa o pecador, mas o eleva à dignidade de filho. Inclusive, nós somos exortados pelo apóstolo Paulo, em Romanos, ele vai falar aí em pelo menos alguns textos, mas no capítulo 5, ele diz que nós, tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele está dizendo, foi restaurado aquilo que havia através do pecado, que havia sido quebrado pelo pecado, agora foi restaurado. Esse contato que nós temos na paz com Deus, e é através do sacrifício de Cristo. E aí no capítulo de número, e lembrando que o 3:23 e o 6:23 fala dessa separação. Diz que nós estávamos elijados, separados, banidos da presença de Deus. E ele vai dizer agora no 8:1, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele está falando, você que foi adotado como filho, agora Deus olha para você através, e aí eu vou usar uma palavra que tem que se ter bastante cuidado, mas alguns comentaristas fazem isso, Deus olha para nós através da lente do sacrifício de Cristo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ao olhar para nós, essa adoção de filho é muito mais do que apenas uma expressão, é muito mais do que apenas uma menção. É ser recebido, Deus olhando para mim, olhando para você, olhando para nós, através do sacrifício de Cristo. E aí nós somos reconhecidos como lavados, como remidos, como comprados por este sacrifício e adotados por Cristo. John Wesley dizia, a adoção é o mais alto privilégio do Evangelho, pois ela nos faz participantes da família de Deus. Então é importante nós entendermos essa adoção nos coloca em familiaridade com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, com a Trindade. Alguém até usa dizer, né, que nós passamos a pertencer, então, a esta família divina, porque fomos adotados em Cristo e através do sacrifício de Cristo. Pastor João, cabe aqui João 14, né? Não, ou 12, né? Mas todos quantos receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Então, é claro, né? Um excelente comentário de ambos aqui nesse segundo ponto, né? Muito importante de se pensar. A própria lição ela traz o Cristo é o único Filho de Deus por natureza. Conforme João 1,18, quando ele vai dizer lá, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou, ou seja, Cristo estava revelando o Pai. Então Jesus ele é Filho de Deus e é único gerado
por Deus, gerado em Deus, da mesma natureza e essência. Eu falei de apontamentos que eu tinha lá, deixa eu citá-los rápido aqui. Por exemplo, o primeiro tipo de filho que eu cito aqui é os filhos criados, que são os anjos e as estruturas celestiais, né? Conforme Jó 38:7, a referência bíblica. Um filho formado, que é Adão, né? Que Deus formou do pó da terra, que a gente, conforme Gênesis 1:26, 27, 2:7. Os filhos escolhidos, que é os judeus e a nação de Israel. Também os filhos por adoção, que nós tratamos aqui, que é a igreja, né, que ela entra nesse cenário. E o filho gerado por Deus, que é Cristo, né, que é de própria natureza e essência do Pai. Né? Nós tratamos disso em um dos trimestres do ano passado. Nós fizemos uma tratativa sobre essa questão e foi muito interessante se pensar sobre ela. Tem aí, podemos até localizar, né, e depois apontar qual é, mas nós temos aí gravado, disponível no YouTube. Viu, pastor? Sim, pastor. Dentro disso, isso ficou... Uma coisa que, especialmente você, professor, e você estudioso, e já fizemos isso, e vamos continuar fazendo, e ao longo de todo esse trimestre será necessário lembrar isso, nós tivemos 4 principais concílios ecumênicos. 4 deles. Esses são capitulares. Até porque Constantinopla, Niceia repete, Constantinopla vai ter 4 concílios e assim por diante. Mas você teve 325 concílio de Niceia, que é para exatamente definir essa questão da Trindade e dizer que Cristo é homounsio to patris, que significa da mesma essência que o Pai. Da mesma essência que o Pai. Aí depois temos 381 Constantinopla, que define que o Espírito Santo... E repete. Eu vou fazer citação deles, porque cada um deles repete. Então, no Concílio de Niceia 325, já se define quem é Cristo. Já se define que ele é da mesma essência que o senhor acabou de dizer. Então, Constantinopla repete isso. 431, o Concílio de Éfeso repete isso. E 451, o Concílio de Calcedônia, então, que fecha tanto o texto do Novo Testamento quanto essa questão cristológica, soteriológica e teontológica, que é sobre a doutrina de Deus. Ele fecha dizendo, não, Cristo é o ser de Deus encarnado. Então é Deus encarnado. Não tem, dali para frente é só repetir, os concílios vão estar repetindo essa questão. Então não tem confusão, ele é sim o Filho de Deus encarnado, que em seu sacrifício nos torna também filhos por adoção. Não são coisas criadas por mentes humanas, vamos pensar assim, no sentido, é tudo baseado na palavra, né? Tudo baseado no que a Bíblia diz, o que a Bíblia traz para nós, né, David? Tem algum comentário sobre isso? Eu só lembrei de um fato que aconteceu na escola teológica, que estávamos nos debates sobre a Trindade, né? E o professor, que era um doutor em teologia, falou assim, gente, eu não vou discutir uma coisa que já foi resolvido lá atrás, né? Então, vamos ficar por aqui mesmo, né? Então faz muito sentido. Às vezes a gente fica tentando achar, como diz o ditado, pelo em ovo, né? Vamos ficar... Gente, são pessoas extremamente instruídas atrás, né? Estamos falando de presbíteros que eram, quando se diz de ensinamento, homens excelentes, né? Então não foi qualquer um que foi lá e decidiu isso, não, foi feito todo um estudo, toda uma pesquisa, e já era o que vinha sendo pregado também, né, pastor? Então acho que isso também vale o irmão ter essa ressalva, porque o que acontece hoje, pastor Valcir e pastor João Germano? As pessoas são tão bombardeadas de informações erradas nas redes sociais, que não consegue ter uma doutrina sadia em sua mente. Aí ele escuta tudo, ouve todos, e amontoando para si mestres que nós percebemos assim que não tem e não entende nada de Bíblia, e às vezes acaba, por uma coisa, a verdade que ele falou, a pessoa toma tudo aquilo que ele fala como verdade e acaba trazendo um grande prejuízo para a igreja, porque tem muitos pregadores hoje, por exemplo, que dá play numa mensagem no YouTube, decora a mensagem, vem prega na igreja, e aquela mensagem às vezes é de uma pessoa, de um herege, por exemplo. Então, cuidado, né? Nós vamos ficar nas nossas doutrinas, que são regras irrevogáveis, né? São doutrinas que são leis pétreas nossas aí, que nós não podemos mudar, como, por exemplo, então, a Trindade. Muito bem, nós estamos aí. Sim, por favor. Eu quero mostrar aqui, e eu quero pedir para o senhor fazer algo também. Eu tenho aqui, eu sei que estávamos conversando em off com o evangelista Simon Dave, e comentando que é bastante técnico, mas se você
puder adquirir, Arminianismo, a Mecânica da Salvação, do pastor Silas Daniel, um material excelente. E o CPAD, senhor tem... né? Esse é CPAD. Esse é CPAD. Você tem um material muito bom também da editora Reflexão. E lembrando que eu não vendo livro, como disse na escola dominical, tem que cuidar ao passar com o livro, e quem me conhece sabe, eu vou comprar livros, né? E o senhor tem aqui, pastor, e eu queria que o senhor mostrasse, o senhor pode mostrar, eu mostro aqui, o Meyer Pearman. Alguém vai dizer, não, mas aqui é um esboço de teologia, e você tem a introdução à teologia sistemática do Eurico Bergstein também, que são materiais importantes. E aí, eu estou fazendo menção disso, e eu já ultrapassei o limite da minha fala. Você, professor de escola dominical, nós, e eu vou fazer uma pergunta, ela é responsiva, então é para você, e é para mim, e é para nós. Quantos livros você tem lido? Você, professor de escola dominical, você está lendo? Ô, pastor, exatamente isso. Infelizmente, hoje nós temos uma teologia, e me permita, eu vou até fazer assim, para que ela fique entre aspas, uma teologia de TikTok. O que é isso, pastor? Ninguém está mais perdendo tempo aqui. Se lê muito pouco. Aí aquilo que o senhor acabou de mencionar, se ouve uma mensagem, se replica aquela mensagem, às vezes não vai nem pesquisar quem é que está falando, muito menos de onde tirou. Sempre ensinei meus alunos em sala de aula a dizer, você quer comprar um livro? Você precisa ver duas coisas nesse livro. Veja o índice. Ele fala do que você quer estudar? Segundo, notação bibliográfica. Quem esse camarada leu para escrever o que escreveu? Então a gente precisa ter base. Aquilo que estamos falando aqui, que o senhor está falando, ter base para não replicar, às vezes, uma heresia. Dentro do que o senhor disse, isso aqui, você tem um Tertuliano, você tem um Atanásio, você tem tantos pais, o Tomás de Aquino, 1200 depois de Cristo, estão lidando com este conteúdo. A gente não está inventando isso. Não é a CPAD que agora, em 2025, escreveu uma revista para 2026 estudar sobre a Trindade. Vamos ver se a gente... Não. Nós temos um desenvolvimento histórico-teológico de quase 2000 anos em cima disso aqui. Não nasceu ontem. Verdade, pastor João. Temos, inclusive, declaração de fé. Sim, que é uma com muita propriedade. Réplica, essa aqui é de 2017, mas da Declaração das Verdades Fundamentais de 1916, né? Não me falha a memória. Eu estava até com o celular na mão aqui para fazer um exercício, né? Que hoje está muito assim, né? E a gente perde o mundo com o dedo aqui, e isso distrai, isso deixa entretido, mas não traz conteúdo, às vezes quase nenhum, né? Infelizmente. Tem conteúdos bons, mas obrigado pelo comentário de vocês, muito profundo, professor. Você que nos assiste, como se diz aí, hashtag fica a dica, né? Importantíssimo esse comentário, pastor João e evangelista David. Muito bem, continuamos aqui então, nós olhamos para esse segundo ponto da terceira aula desse trimestre, a aula que nós temos por título Pai enviou o Filho. Nós olhamos para o Filho, a plenitude dos tempos, entendemos que Deus tem o controle e está no controle de todas as coisas. Por último, no terceiro ponto, a Trindade e o plano da salvação. Vou contigo, evangelista David, a vontade do Pai realizada pelo Filho. João 6,38, Jesus vai dizer que ele não veio para fazer a sua vontade, mas para fazer a vontade do Pai. Que vontade é essa, David? Muito bem. Eu tenho um texto do Evangelho de João, inclusive eu acredito que, se for algum equívoco da minha parte, você pode até me corrigir, mas a única vez que eu vejo Jesus falando da vontade dele é quando ele fala, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Nós vemos aqui a vontade humana de Cristo, né? Porque ele, tendo a sua presciência, ele sabendo o que vai acontecer, e isso fez com que no jardim do Getsemane ele suasse gotas de sangue, sofrendo por antecipação daquilo que ia acontecer com ele ainda. Então a única vez que eu vejo ele falando assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, se possível, mas eu não quero fazer a minha vontade, eu quero fazer a tua vontade. Inclusive, quando ele foi tentado, e aí quando o pastor falou sobre Jesus Cristo ser Deus, né, e nós pregar essa união hipostática dele, que
também é um assunto já resolvido, né? Jesus Cristo, ele quando foi tentado por Satã, Satã vai dizer, se tu és Bene Elohim, transforma essas pedras em pães. E Jesus vai responder o quê? Com Bíblia para ele, né? E se essa geração não é Bíblia, irmão, como é que você vai responder? Como é que você vai sair? John Wesley falava muito sobre essa questão de você decorar os versículos bíblicos para poder você vencer o dia mal, as dificuldades. E muitas vezes ele recitava aquilo para que ele pudesse vencer aquela aflição, aquela dificuldade em nossa vida. Nossa luta é constante, nós precisamos estar focado na palavra do Senhor. Então, Jesus, ele venceu o Satã com a própria palavra de Deus. E, concluindo essa questão dele vencer o diabo, ele vai dizer que adorarás o Senhor teu Deus. Ele poderia dizer para Satanás assim, olha, você vai adorar o Senhor meu Deus. Mas o que ele diz? Ele adorarás o Senhor o teu Deus, queira você ou não, ele continua sendo Deus, ele está no trono, ele manda em tudo, em todos, no céu, na terra, no inferno, ninguém escapa dele, o poder está sobre a mão dele, né? E acho muito interessante isso. Então, Jesus, ele vem na terra, nascido de mulher, debaixo dessa lei, cumpriu a lei, obedeceu a Deus, e essa obediência em Deus é os princípios da lei também, ele obedecendo todo o princípio que ele mesmo colocou no coração do homem, né? Moisés foi a lei, no caso, mosaica. Então Jesus, como judeu, ele cumpriu toda a cerimônia, foi circuncidado, foi apresentado no templo, ele sofreu, padeceu por mim, por você, e ele foi entregue, como diz em Filipenses 2:8, quero ler aqui de novo, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. E falando aqui, irmãos, tem até um hino que as pessoas cantam nas igrejas, e quem sou eu para falar de hino, nem cantar eu sei direito, mas uma coisa é certa. Tem um hino que fala assim, que quando Jesus morreu, se entregou na cruz do Calvário, o inferno fez festa. Esse texto é muito claro, olha, ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. O diabo não estava preocupado se ele ia para a cruz, o problema de Jesus é ir para a cruz sem pecado. Tudo que o diabo queria fazer é fazer esse cara tropeçar em algum momento. Só que não conseguiu, ele não pecou em nada, ele não errou em nada. Então, se Jesus morreu na cruz, o problema é morrer na cruz para o diabo sem pecado. Que aí ele foi o Cordeiro de Deus imaculado, né? O Cordeiro de Deus que, quando pegaram aquele azorrague e bateram em Cristo, Jesus, alguns historiadores vai dizer, Eusébio, por exemplo, vai dizer que quando batia aqueles pedaços de osso de carneiro com partes com chumbo para pesar mais aquilo, dava para ver os órgãos internos. Você imagina isso, a dor de Cristo. E mesmo assim, cada chicotada que ele levava, que Jesus tomou por mim e por você, ele foi fiel, cumpriu aquilo, irmãos. O máximo que aconteceu ali foi as lágrimas rolando nos seus olhos, mas ele venceu, foi obediente até o fim. E como disse aqui, havia citado, Jesus, ele disse para o Pai no Getsemane, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, é a tua. Eu estou aqui para fazer a tua vontade. Para encerrar, vai dizer assim, nesse primeiro subtópico, em Cristo vemos a expressão sublime da obediência, do amor e da unidade perfeita na Trindade. Aqui nós vemos essa união, né? Eles poder ter esse mesmo pensamento. Lógico, surgem várias perguntas, a gente queria ter mais tempo aqui para abrir essas mesmas perguntas que surgem em nós aqui, pastor, para tentar sanar talvez a dúvida do meu mais. Você tem a liberdade na escola dominical de levantar a mão quando tiver um tópico como esse e fazer suas perguntas e o professor responder da melhor forma possível. Então Jesus, ele foi obediente em todo o período da sua vida aqui na Terra. Quando a gente pensa que ele teve o seu ministério por 3 anos e meio, mas ele nasceu, né? Ele sofreu como um adolescente, ele sofreu com certeza como um jovem, sofreu como um homem, e na cruz do Calvário por mim e por você. Eu imagino o evangelista David muito bem, muita propriedade você comenta, e a questão do hino eu estou junto contigo, tá? Então vamos aqui mas eu acho que ele queria, o inimigo, ele tentou evitar o tetelestai, né? Eu acho que ele tentou evitar o isso está anotado aí. Não tem como pensar de outra forma, né? Então, ele é obediente. Pastor João, vou deixar contigo, então. Essa mediação exclusiva dele, o segundo subponto. O importante é que esse terceiro ponto da lição, ele quer novamente enfatizar a ação da Trindade na questão da redenção e da salvação.
Ele está enfatizando o primeiro ponto que acabou agora de ser comentado pelo evangelista Simon David, e este agora que nós estaremos comentando fala então da mediação exclusiva do Filho, mas o primeiro fala dessa parte de Deus e até o terceiro subponto sobre o Espírito Santo. Mas aqui, olhando para essa questão, ninguém, Jesus disse, João 14,6, conhecidíssimo texto, ele diz, ninguém vem ao Pai. Né? O termo aqui é essa relação, e aí é uma palavra que é conjunta, né? Essa relação teândrica, né? Theos e antropos, Deus e homem, essa relação que existe é quando Jesus está falando aqui, por isso que ele usa essa expressão. Ele não diz ninguém vai ao Pai. Às vezes, numa simplicidade de leitura, alguém lê dessa forma. Né? E mesmo que Jesus disse, ninguém vai... Não, ele não disse ninguém vai ao Pai. Ele disse ninguém vem ao Pai. O que ele já havia dito aos seus discípulos. Quem vê a mim, vê o Pai. Na oração sacerdotal do João 17, ele vai dizer também, eu e o Pai somos um. Então, ele está falando disso. Então, ele diz, ninguém vem ao Pai. Por que isso? Porque ele é a revelação plena do Pai e o único que pode satisfazer a justiça divina mediante o seu sacrifício no Calvário, que está mencionando aqui o Hebreus 9 e 15. E aí entra a palavra, que na verdade esta palavra, ela é considerada no texto bíblico, que é o tetelestai, é uma assinatura. Em alguns momentos até com um teor jurídico. Segundo alguns comentários que eu li já e estudei sobre isso, alguém cometia um crime, essa pessoa era lançado numa prisão da época e o direito romano exigia que ao lado desta prisão se colocasse lá a lista dos crimes que este indivíduo houvera praticado. E lá estava esta lista. E aí alguém então pagava de alguma forma, de alguma maneira, pagava para ele sair da prisão. E segundo o que a gente já leu e estudou, alguém ia lá e no rodapé desta inscrição de crimes cometidos por aquele indivíduo, escrevia a palavra tetelestai. Por quê? Significava, e aquela lista, segundo que a gente lê, ela permanecia lá. Então alguém chegava, fulano de tal, cometeu isso, mas alguém pagou por ele, tetelestai. Era a assinatura também de uma obra de arte. O autor, o pintor, o escultor, embaixo escrevia tetelestai, está pronto, ficou do jeito que eu queria, da maneira que eu queria. Ou então um serviço terminado com êxito, também aparecia esta palavra. Então, esta palavra revela que em Cristo, e aí somente Ele é o único mediador. Inclusive, eu estou citando Armínio direto, porque faço questão, nessa questão soteriológica, de citar a Jacob Armínio, que ele vai dizer, Cristo é o único mediador ordenado por Deus, por meio de quem a graça é comunicada aos homens. Então, a gente precisa entender isso. Cristo é o único caminho para o Pai, é o acesso a Deus, e ele não é plural. E aí, lá vai eu de novo falar de concílio, né? Parece que o pastor Germano tem neura com concílio, mas é verdade. Inclusive, algumas heresias que posteriormente se colocaram dentro da doutrina tradicional, surgiram partindo disso, porque quando se defende que Jesus é Deus, e aí alguém vai lá na frente falar que Maria, mãe de Deus, está falando exatamente desse momento, porque, na verdade, a defesa é cristológica.
defendendo a divindade de Cristo. Não tem dois caminhos. A igreja está nascendo e precisando se estruturar e defendendo a doutrina para que não entre em outras coisas. Então, Cristo é o único mediador, certo? Ele é a revelação plena do Pai, tá? A mediação que o senhor citou aqui, e a lição cita também, ela é feita através do sacrifício. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estão copartícipes na obra da salvação. O Pai, neste momento exclusivo, o Pai é aquele que, juntamente com o Filho e o Espírito Santo, pensou essa ideia, porque pensou dar quem sabe eu nunca houvesse pensado, não, na eternidade, voltando lá no contexto, na eternidade pensou, o Filho é quem executa essa obra, ele assume esse papel, e o Espírito Santo é quem elucida a nossa mente para nós entendermos isso. Então, o Pai enviou, está aqui na própria lição, está isso, certo? O Pai enviou, o Filho executa, né? O Pai envia o Filho, então, que está executando, e o Espírito Santo está testificando, fazendo nós entendermos. E aí, então, esta salvação é obra do Deus Trino, perfeita e harmônica. A obra mediadora de Cristo expressa a ação conjunta da Trindade em favor da humanidade. Roger Walson vai dizer: a fé salvífica na perspectiva arminiana é sempre fé em Cristo como único mediador. E a lição coloca isso. A mediação é exclusiva. E aí, para encerrar a minha fala, me permita, com todo respeito, com todo cuidado, como dizia um amigo meu, Data Vênia, não é a obra de Cristo e o meu líder. Nós respeitamos as autoridades constituídas, e isso eu estou falando agora em contextos gerais, não estou falando de igreja local, estou falando em contexto geral. Não é a obra de Cristo e a minha obra. Não é a obra de Cristo, mas o livrinho da minha denominação ou da minha religião. Não. É a obra de Cristo em final, definitivo. É ela, exclusivamente ela. Por isso, o está consumado de João 19:30. Não há nada que se possa acrescentar. Então não tem o que você possa fazer, não tem o que eu possa fazer para melhorar a nossa condição. A única coisa que nós devemos e podemos fazer é receber aquilo que lá no início o Senhor disse, este presente maravilhoso. Então ele é o único caminho, a mediação plena, única e exclusiva. Ele não disse eu sou um caminho, ele disse eu sou o caminho. Então não é ele e mais alguma coisa, não é ele e a minha vida espetacular de consagração, tudo isso faz parte a partir de, primeiro sendo salvo, posteriormente vivendo como salvo. Então esta é a questão. Para a salvação, somente Cristo é o mediador. Glória ao nome de Jesus. Essa mediação não tem nenhum acréscimo, então não precisa de mais nada, está perfeito, está completo. Não há necessidade de mais nada. O terceiro subponto desse ponto vai dizer a aplicação da salvação pelo Espírito. O Espírito Santo, chamado de Consolador, Espírito da Verdade, foi enviado pelo Pai e pelo Filho. Jesus disse que o Espírito viria para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, conforme João 16:8. Olha que interessante o que a lição traz de referências, é importante frisar, você professor, você que nos assiste, ir para a Bíblia. O Espírito ilumina a mente do crente para o conhecimento de Deus, 2 Coríntios 4:6. Ensina a verdade, João 14:26, regenera os pecadores, Tito 3:5, sela os que creem, Efésios 1:13, assegura a perseverança dos crentes, Filipenses 1:6. Além disso, ele
ou melhor, opera a santificação progressiva, segundo a Tessalonicenses 2,13. Além disso, o Espírito glorifica o Filho, pois foi enviado para testificar de Cristo, conforme João 15:26. Revelado na sua pessoa e obra ao coração humano, o Espírito nunca age independentemente do Filho ou do Pai. Sua missão é intrinsecamente e de exaltar a glória do Deus triuno, a glória da Trindade. No livro de apoio diz assim: a missão do Espírito, portanto, é a de revelar Cristo ao coração humano, conduzindo os pecadores ao arrependimento e os crentes ao crescimento espiritual. A aplicação da salvação pelo Espírito. Pastor João? Eu queria citar, dentro disso que o senhor está falando, tem uma frase do Clark Pinnock que é espetacular. Eu acho ela brilhante. Ele diz assim, ó, e aí é o que precisa ser dito. Você, professor, precisa colocar isso para os seus alunos. Ele diz: sem a iluminação do Espírito, o Evangelho permanece como informação. Olha que interessante, profundo. Com ele, torna-se revelação viva. Que frase tremenda. Porque quanta gente que tem informação sobre o Evangelho. Outro dia eu vi um filósofo brasileiro aí comentando até sobre dons espirituais, e eu digo, que propriedade? Nenhuma. Porque enquanto o Espírito Santo não ilumina a mente, isso que o senhor está falando agora, pastor, isso o senhor acabou de ler no comentário de apoio aqui, enquanto o Espírito Santo não ilumina a mente, é informação. É o Espírito Santo que faz você compreender que isso não é capacidade humana, isso está vindo de Deus. É Deus que está aclarando. Então, o Espírito Santo, outra frase, o Espírito Santo aplica a adoção, testemunhando no coração do crente que ele pertence à família de Deus. Não é isso que Jesus disse? O Espírito Santo testifica, o que o texto neotestamentário diz, o Espírito Santo testifica que somos filhos de Deus. Não é isso, evangelista? Eu acho interessante ter um comentário do Sproul, que ele fala que o Pai, ele planeja a salvação, o Filho realiza a redenção e o Espírito aplica a redenção. Né? Então, é um trabalho coordenado ali, né? Coordenado. Olha que ação maravilhosa. Então, sem a iluminação é só informação. Só informação. Mas com a iluminação é revelação. Olha que lindo passar isso para os alunos e essa compreensão. Pastor João Germano, evangelista David, a minha palavra de gratidão a vocês terem disponibilizado e podido estar aqui para esses comentários riquíssimos que vocês trouxeram. Com certeza, aqueles que nos assistem, aqueles que serão alcançados com essa programação, serão edificados, transformados e mudarão conceitos em nome de Jesus. Nós concluímos a lição de hoje. O envio do Filho pelo Pai revela o amor eterno e soberano de Deus e destaca a perfeita unidade da Trindade na obra da salvação. Então nós destacamos hoje o envio, o Pai envia o Filho, mas dentro de uma obra harmoniosa. Esse programa você tem e vai encontrar ele no nosso canal no YouTube, Escola Bíblica Dominical SJP, também na TV Mão Amiga, aliás, TV Mão Amiga, que você pode acessar, baixar o aplicativo, Facebook, Instagram, YouTube, e a TV também no canal 524 da NET Claro, você pode acessar, ter na palma da sua mão 24 horas de uma programação de qualidade para você e sua família, então vale a pena. E a próxima aula eu deixo um convite, que é a quarta aula, a paternidade divina, olhando para essa harmoniosa ação da Trindade dentro da paternidade divina. Eu vou pedir ao evangelista David para orar nesse momento, nos despedir em oração. Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, por esse momento, estarmos aqui reunidos, comentando sobre a Tua Palavra. Bendito Senhor, que nós possamos crescer, Senhor, a cada dia mais e mais, Senhor, nessa caminhada. Que todos que estiverem assistindo, Pai, possam ser edificados, Pai, sair melhores, Pai, do que quando antes começaram a assistir, Pai, essa aula, Pai. Que vidas venham a ser transformadas, que o Espírito Santo possa realizar essa grande obra no coração dessas pessoas, Pai. E que muitos possam se render aos Teus pés, Jesus Cristo. Te pedimos em nome e em Teu nome, Jesus. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Lembre-se, domingo pela manhã tem Escola Bíblica Dominical. Venha com a sua família, vamos juntos aprender a Palavra de Deus.